por tudo que o Senhor está fazendo e também todas as informações que estão chegando. Amém, irmãos? Eu estou muito animada. A despeito da crise aqui no Brasil, Deus tem na sua agenda a transformação da nossa nação. Diga comigo, Deus tem na sua agenda a transformação da nossa nação. Aleluia! Sim, Senhor, nós acreditamos na tua promessa. Senhor, nós te agradecemos por dezenas de profecias dadas, Senhor, pelos irmãos estrangeiros, irmãos de outras terras e também pelos próprios irmãos aqui da terra do Brasil, dizendo que o Senhor está para explodir um avivamento nunca antes visto. E, Senhor, nós sabemos que o resultado de tudo isso será uma grande, grande transformação. Mas nós queremos agradecer, porque, Senhor, existe uma história da transformação. Pessoas que trabalharam até agora, pessoas que oraram e jejuaram, e por tudo que tu estás fazendo. E nesta hora pedimos para que o Senhor realmente ligue, Senhor, a nossa mente com a tua mente, o nosso coração com o teu coração, os nossos sentimentos com os teus sentimentos, em nome de Jesus, para que a informação chegue de maneira correta nos nossos corações e possamos ser mordomos fiéis daquilo que o Senhor começou a fazer nesta terra, em nome de Jesus. Amém. E nós fazemos da nossa oração: não estejais em silêncio. Nós não estaremos em silêncio. Diga comigo: não estaremos em silêncio até que confirme e até que o Senhor ponha o Brasil como objeto de louvor sobre a face da terra. Vamos falar de novo? Não estejamos em silêncio. Não calemos em decretar a palavra. Não calemos na nossa intercessão até que confirme e que o Senhor põe Brasil como objeto de louvor sobre a face da terra, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, irmãos, por favor. Irmãos, eu não sei, que pena, não dá mais para clarear, não tem como, essas luzes, esse holofote precisa de, a gente prepara umas coisas aí, né? Que pena. Bem, irmãos, é o seguinte, realmente eu tenho um grande prazer de falar com vocês sobre a transformação do Brasil, mas a história de transformação do Brasil não começa no ano 2001, quando iniciamos a conferência profética no Brasil. Mas bem antes disso, já no ano 91, quando começamos a ter contato com Peter Wagner, e estivemos na rede de guerra espiritual, rede unida de oração. Mas já antes disso, a apóstola Valnice Milhomes treinava 10.000 intercessores para que Deus pudesse fazer alguma coisa nessa nação. Jejum e oração, muito jejum, muita oração foram oferecidas diante de Deus para que Deus pudesse fazer alguma coisa nessa nação. Amém? Eu estava nos Estados Unidos em 83, foi pela primeira vez eu ouvi a história do Paul Yong-cho, hoje David Yong-cho, que disse alguma coisa sobre o espírito da cidade. Depois veio o Edgar Silvoso da Argentina, dizendo que a nossa luta, teríamos que travar uma luta contra principados e potestades para poder conquistar as cidades. Irmãos, eu fiquei tão impressionada em 89, quando estive na conferência em Filipinas, Lausanne 2, e ali, irmãos, nós tivemos a oportunidade de ouvir melhor essa gente quando ele apresentou, eu estou dizendo do Edgar Silvoso, sobre as conquistas da cidade, lutando contra principados e potestades. Irmãos, peguei aquela apostila, multipliquei aquilo, copiei, mandei para todos os pastores. Alguns pastores devem ter achado que eu fiquei louca, mas, irmãos,
aquilo foi a base de alguma coisa que Deus começou a fazer no Brasil. E logo então, com essa linha de intercessão, nós começamos a trabalhar na intercessão. Você quer mostrar para... Ver se você consegue colocar os outros? Não vai dar? Dá para vocês verem? Não, né? Dá? Nosso alvo é levar a nação brasileira ao seu destino, quer dizer, destino de Deus. Existe um destino que Deus traçou para o nosso Brasil. E para cumprir os seus propósitos, onde a glória do Senhor permanece, com a confirmação do povo todo irá testificar. Jeová chamar. Deus está ali. Por favor. Então, com isso o que eu estou querendo dizer é que esperamos o reino de Deus presente em diversos setores, com mais de 50% da população convertida como discípulo de Jesus. Não crentes nominal, mas esperamos aqueles crentes que saíram como pedra viva. Amém? Da ferida do Senhor Jesus, como nós ontem ouvimos. Irmãos, impressionante. IBGE diz que desde década 90, Brasil converte mais de 1 milhão de pessoas por ano. Aleluia! Nós não sabemos mais, IBGE, que é muito fiel, tem dito isto. Então nós sonhamos com a igreja restaurada, porque a igreja restaurada vai levar a nação a se transformar. E uma das coisas que Deus não esqueceu é que essa nação tem que ser uma nação missionária. Deus está levando o Brasil para a plataforma internacional com todo o dinheiro, entrando muito dinheiro. E se Deus nos coloca na plataforma internacional, irmãos, nós não temos apenas responsabilidade para alcançar todo o Brasil, mas agora Deus está colocando nas nossas mãos, no meio de toda essa crise, Deus está colocando nas nossas mãos agora o quê? Visão missionária para o mundo, porque o Senhor disse: Brasil será celeiro missionário. Voltando ao Brasil, alguns anos atrás, Cindy Jacobs disse que o Brasil seria a primeira nação evangélica. Primeira nação evangélica. Aleluia! Primeira nação evangélica, minha gente. Que é? Aleluia! Oh, vocês não entenderam? Irmãos, alguns de nós, a primeira vez quando eu vi isso, falei: essa mulher está louca. Olha, eu tenho que realmente colocar agora esparadrapo na boca, porque misericórdia, mas isto é o que está acontecendo. Amém? A despeito do satanismo, a despeito da crise, a despeito de todos os pecados que rolam no meio da igreja, nós cremos naquilo que Deus vai fazer. Aleluia. Agora, irmãos, não podia deixar de ser. A base é a intercessão. Amém? Só que nós ainda estamos muito aquém do plano de intercessão que Deus tem para o Brasil. 24 horas de intercessão, né? Então, existe uma rede hoje chamada Rede Brasileira de Jejum e Oração, que tem tentado estabelecer torres em vários lugares dessa nação. A torre é um pouco diferente do simples intercessão, porque a torre procura ouvir Deus e seguir o direcionamento de Deus para a intercessão. Estão entendendo, irmãos? Mas o início foi Rede Unida de Oração Unida do AD 2000. Está entendendo? Tem toda uma conexão com a AD 2000, onde também o Dr. Luiz Bush trabalhou como mentor, como coordenador dessa rede tremenda, grande, chamada AD 2000. E enquanto nós estávamos trabalhando com isso, nós trabalhamos também com um grupo chamado Junta de Remissão da Terra. Pessoas que entendiam o problema da terra, problema da cidade, fazer os seus mapeamentos espirituais. E depois eu verifiquei também e pedi para mais algum outro apóstolo, que hoje está viajando o mundo inteiro, para que então pudesse fazer esse tipo de intercessão. Olhar para terrenos, cidades, regiões do Brasil
e começar a trabalhar profeticamente sobre isto. E isto consiste em desenvolver jejuns nacionais e realizar muitos atos proféticos que levam à transformação. Estamos levando também 12 regiões do Brasil, porque estamos dividindo o Brasil em 12 regiões, porque isso foi uma palavra profética dada pelo Chuck Pierce. Nós teríamos que desenvolver, ter estratégias para 12 regiões, para podermos receber uma grande colheita de Deus. Muito bem, podemos ir? E agora então, irmãos, nós queremos entrar na questão da adoração transformacional. Profecias de que o Brasil será a plataforma mundial de adoradores, ou de adoração. Aleluia! Aleluia! Não é, irmãos? Deus tem levantado realmente centenas de líderes, se não milhares de líderes adoradores. E a guerra tem sido travada através de altares de adoração. Amém? Irmãos, como eu disse quando eu estava apresentando a Ana Paula, no primeiro dia, Ana Paula recebeu a palavra daquele homem colombiano. Ana Paula, não fique triste. Brasil vai experimentar a unidade no meio dos pastores, não através da intercessão, mas através da adoração. Amém? De norte a sul, de leste a oeste, irmãos, nós temos levantado, nós temos visto altares de adoração sendo levantados. E agora eu queria que vocês entendessem um pouquinho. Toda vez que há trigo, no meio há joios. Tudo bem? Mas o joio vai ter que crescer até o final. Então nós vamos ter um pouquinho de paciência, orar e agradecer por esse ministério de adoração. E curar os adoradores. Amém? Preparar os adoradores em santidade para fazer alguma coisa, em nome de Jesus. E a guerra tem sido travada nos momentos mais difíceis, quando os céus do Brasil são abertos oficialmente para oferecer uma adoração profana. Chama-se carnaval. E nós estávamos no meio de tudo isso, meio dormido. Mas alguém de fora chegou dizendo: quando acontece carnaval, nós vemos ondas mais ondas de imundície chegando para esta nação, trazendo todo tipo de prostituição, de crime, de violência, de divórcio e quebradeira também na economia. Um dos pontos, um dos 5 pilares da nossa transformação, irmãos, é educação. E nós temos visto, estabelecido, eu digo nós, não eu, porque eu não sou educadora no sentido profissional, mas, irmãos, a igreja, os crentes, os discípulos, têm estabelecido escolas. E a última informação que eu recebi, que em todo o Brasil nós temos mais de 200 escolas por princípio. Só que essa escola, esse tipo de educação tem atingido apenas a escola primária. O nosso sonho é chegar na escola secundária e ainda na universidade. Vamos sonhar com isto, em nome de Jesus. E agora, irmãos, há uma igreja do pastor Alice, por exemplo, eu sei que esse tipo de modelo acontece em vários lugares. Eles começaram a trabalhar com as crianças da favela, dando reforço escolar. Por isso que eu estou falando, como educação, reforço escolar. Mas com reforço escolar se dá o quê? Dá comida. Daí, então, aquelas crianças que eram crianças de favela, mal acostumados, rebeldes, abandonados, voltam para casa quietinho, bonitinho. Daí os pais dizem: o que está acontecendo com meus filhos? Vem para a igreja. A senhora do botequim que se converte. É uma revolução. E todo aquele modelo feito com tanto carinho e com o dinheiro do bolso da igreja, foi agora reconhecido pela prefeitura de São Paulo. E agora eles têm todo o apoio da prefeitura. Economia curada, minha gente. Brasil tem o tributo imoral. É um tributo imoral. 38% nós depositamos no cofre público. E isto não é revertido para nós. E um homem chamado J. Ramos, que é um profeta, disse que o tributo bíblico é 13,5%. E ainda este homem disse: isso é bíblico, e Brasil um dia vai chegar a pagar apenas
13,5 para o governo. Irmãos, pode soar impossível, vamos crer. Se isso veio do coração de Deus, isto vai acontecer. Minha gente, até 2001, Brasil estava sendo considerado pela comunidade internacional, comunidade econômica internacional. Brasil é ingovernável. Essa era a palavra. Brasil é inconfiável. Não invista. Isto era. Cindy Jacobs, em 2001, dezembro, veio para o Brasil. E ela disse: Brasil, jejue 40 dias pela economia do Brasil. Foi o ano em que a Argentina estava numa confusão tremenda. E ela disse: se vocês não jejuarem, essa confusão toda de lá vem para cá. Então, no início de 2002, mandamos e-mails, mandamos cartas, Valnice falou pela televisão, outros programas também mandamos, e também pelo rádio, pedimos: igreja, jejue 40 dias pela cura, restauração da nossa economia. Irmãos, nos 10 primeiros dias daquele jejum de 2002, estão entendendo, né? Quando fez 10º dia, a coisa entornou de tal forma, quer dizer, Deus começou a fazer uma coisa tão extraordinária. Aqui está Mituro Mori, que é um empresário. Ele tem sido honrado como 3 anos consecutivos, como a empresa, um dos 100 melhores empresas, com os melhores ambientes onde se trabalha. É o servo de Deus, libertador, membro da igreja do apóstolo Alice, faz parte da minha equipe de libertação. Este homem então traz para mim toda uma lista das mudanças que Deus começou a fazer naqueles dias. Eu tenho tudo registrado, amém? E no livro que vocês vão receber, vocês também vocês vão poder ver o que é que Deus começou a fazer no início do ano 2002. Então, no ano 2003 também continuamos a jejuar. Nós, pela segunda vez, pedimos então jejum pela igreja. Então, irmãos, o nosso presidente recebeu o Brasil com a economia curada. E ainda, melhor ainda, ele recebeu, irmãos, porque no ano 2004, houve uma unção de norte, sul, leste, oeste, unção de óleo. Território brasileiro. Entende, irmãos? A nossa loucura, precedida pelo arrependimento e depois unção de óleo. Não é óleo, não é jogando óleo de qualquer jeito, não. É arrependimento, não é? Quem conduziu isso foi o Rony Chaves. Irmãos, de norte a sul, de leste a oeste, até saiu um avião lá do Chuí, passou por toda a fronteira. Entende, irmãos? Agora eu ouço: Neuza, Itanhaém era uma terra pobretona, agora tem indústria chegando. Todas as cidades praieiras e na cidade do interior, onde houve unção, hoje está havendo uma recuperação. O Ego está ali com o Ingolá do Sul. Ele dizia: Neuza, aqui é uma quebradeira, nada produz. Nós estivemos ouvindo, eu não, a minha irmã estava ouvindo a entrevista da Ieda, de quanto grão Rio Grande do Sul. Você confirma? Uma recuperação, né? Aleluia. Vamos lá então, irmãos. Nós ainda estamos, né? Vamos lá, irmãos. A profecia de que Brasil vai sustentar o mundo com alimento. Amém? E que o PIB brasileiro crescerá até 14 vezes mais, comparado com o dos Estados Unidos. Erradicação da pobreza é o nosso sonho. E nós queremos ver jovens tendo oportunidade, porque há 7 milhões de jovens entre 18 a 24 anos, hoje, sem emprego, sem trabalho. Que Deus nos ajude. Vamos gemer no Espírito, até que isto se torne verdade. Vamos lá em outro então, agora, ação social. Nós queremos ver a redução de crime e violência. Irmãos, nós temos um grupo chamado Guerreiros Estratégicos, que saem pela rua. São mais ou menos 60 guerreiros estratégicos em São Paulo. E cada guerreiro lidera um grupo de pessoas. E estes estão sempre olhando para a cidade. O que está acontecendo, o que não está acontecendo. E vão naquele lugar. Por exemplo, carnaval, começam já a unção em determinados lugares. Eles vão entrando com capa de invisibilidade dentro da escola de samba. Amém? Eles entram lá.
e começa a ungir todas as escolas de samba, e o pessoal chega, Neuza, os caras não nos viam, nós estamos lá colocando, né, em todos os carros, em uma série de coisas ali, eles não nos viam. Irmãos, vocês estão vendo a decadência de carnaval. Tudo bem, irmãos? E trabalhamos da mesma forma com a parada gay também. E ainda estamos buscando a Deus. Amém, irmãos? Meninos de rua. Olhe, Douglas Trink chegou no Brasil e disse assim, o vosso problema é 12 milhões de meninos de rua. Vem David Rogers e diz assim, o teu problema é 35 milhões de meninos de rua. Vem o Scott McClough, olha, o problema de vocês são meninos de rua. E Deus já mostrou que esses meninos são diamantes do Brasil que estão afundados na terra, que nós temos que cavar. Meninos de rua. Mas, irmãos, é incrível. Valinhos não tem meninos de rua. Palmas não tem meninos de rua. Valinhos, na entrada tem. Jesus é o Senhor. Como é que é? Jesus é o Senhor de Valinhos. Aleluia. Não é? Palmas, daqui a pouco ele vai falar, lá no final. Não tem meninos de rua. São José dos Campos, 2 anos atrás, tinha 15 meninos de rua atendido e cuidado. Deus está fazendo. Né? Ao mesmo tempo, na Cracolândia de São Paulo, é uma coisa terrível. Crianças semi-mortas, crianças totalmente dopadas, debaixo daquela opressão tremenda, ou de ter tomado, não é? Crack, na Cracolândia. Centenas dessas crianças. E o obreiro de Jame diz assim, quando a noite vai chegando, esse quadro torna-se pior. Em 4 quadras, nós vimos 120 crianças totalmente dopadas, magrinhas, sem comida, mas dopadas com crack. Para os obreiros que já estão acostumados a ver toda essa situação, mesmo aquilo faz sofrer tanto, eles não deixam de chorar. Mas há pessoas corajosas trabalhando. E uma coisa muito triste que eu vi naquele relatório, ela diz assim, muitas instituições que trabalhavam no centro da cidade para salvar essas crianças, abandonaram. Elas estão, quer dizer, Jame está praticamente sozinha, a organização Jame está sozinha para trabalhar. Então, irmãos, vamos orar para que Deus levante mais e que Deus levante homens e mulheres que possam fazer alguma coisa no meio dessas crianças. Porque, irmãos, você não pode dizer isso não é meu problema, porque Deus, quando nós chegarmos na frente dEle, Deus vai perguntar para nós, para alguns de vocês, como é que está a tua cidade, como é que está o centro da tua cidade, e para muitos de nós apóstolos, Deus vai falar assim, como é que está o Brasil? Amém? Então, vamos trabalhar nesse sentido. Agora, no Brasil, irmãos, existem mais de 2.000 ONGs evangélicas. 2.000 ONGs evangélicas. Estão me ouvindo? ONGs evangélicas. ONGs de quê? Ação social. Muita gente diz, são os espíritas que são os senhores da ação social. Hoje o quadro mudou. Hoje o quadro mudou. Deus está levantando a igreja para fazer a sua obra social. Vamos orar, e a tua igreja também tem que começar a participar, em nome de Jesus. Amém? – 41% de ação social no Brasil é feita pela igreja evangélica. Palavra de testemunha da ministra. Agora eu queria dizer sobre cidades. Luiz Bush, com a sua percepção, disse que os moveres, as correntes do rio de Deus, louvor e adoração profética, né? Louvor e adoração, e a mover profético e cidades. Irmãos, eu não estou exagerando se eu disser que prefeitos de mais de 120 cidades do Brasil entregaram oficialmente a sua chave para Jesus. E o pessoal pensa assim, entrega a chave, mas que coisa. Irmãos, é um negócio sério, porque cada prefeito, quando faz isso, é preparado por alguém, especialmente pelo Espírito Santo de Deus, e sabe, eles declaram isso aqui. Olha, presta atenção. Eu, fulano de tal, prefeito da cidade tal,
a maior autoridade política escolhida por Deus através de voto popular. Entrego a chave da cidade nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Declaro que todos os principados, potestades, governador deste mundo tenebroso, as forças espirituais desta cidade estarão sujeitos a Jesus Cristo de Nazaré. Cancelo agora todo outro pacto realizado em outro nome. Irmãos, começa a acontecer umas coisas impressionantes, né? O prefeito da cidade de Betim se tornou amigo meu, sabe? Quando nós vamos lá, pega toda a nossa equipe, leva para almoçar, fazer café da manhã, ele ainda não se converteu. Só que tem uma coisa, Neuza, depois que eu entreguei a chave, todos os meus projetos que estavam travados começaram a destravar. Irmãos, esta cidade é de maior PIB de Minas, né? Por causa da presença de Fiat também, entende? As cidades, mais cidades sendo transformadas. Se eu fosse contar, também eu não poderia parar aqui. Então eu queria, cidade baiana, tem várias cidades na Bahia que está sendo transformada. Eu acho que Vitória da Conquista estava em 257º, mais ou menos assim, lugar de dinamismo. Crentes orando, consagrando, nesses 11 anos, sabe o que aconteceu, irmãos? Chegou a 10º lugar de dinamismo. Violência lá embaixo, prefeito entregando a chave para Jesus, as igrejas crescendo. Esta cidade era a cidade chamada cidade amaldiçoada, porque aquela igreja era divisão daquela, aquela lá era divisão daquela, e os pastores não se conversavam, mas Deus começou a fazer uma obra de arrependimento no meio, quebrantamento no meio dos pastores, e Deus começou a fazer uma obra extraordinária. Eu estive agora em junho, logo em seguida foi o Francisco Nicolau, que tem uma ligação muito, muito clara com essa cidade, não é? Deus está fazendo algo extraordinário. Agora, existe milagre de alma longa aqui no Brasil também. Em Salinas, temos legumes enormes, gigantescos ali. E o apóstolo Francisco, lá do Rio Grande do Sul, né, também disse, depois que o prefeito entregou a chave, os legumes que se colhem lá é gigantesco. Tudo bem? Em Algodão de Jandaíra, onde peixes e camarões haviam desaparecido, começaram a aparecer. Por quê? Uma mulher começou a orar, porque Deus falou, comece a orar por aquele povoado, aquela congregação, e ela obedeceu, e o lugar de estiagem seca, terrível, Deus começou a mandar chuva, 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 e todo o panorama mudou no dia de hoje, aleluia. E há muitas outras histórias, né? Agora, irmãos, eu queria falar sobre participação política. Por quê? Tem algumas pessoas que têm uma graça tremenda diante dos prefeitos. Eu sou uma delas, sem nenhuma vaidade, viu, irmãos? Porque alguém diz, por favor, venha orar pelo prefeito. Eu chego lá, está tudo prontinho, é só faca e queijo na mão, eu só cortar, compreende? É uma coisa extraordinária. O apóstolo Paulo de Tarso também, notei, logo de cara, falei, esse vai fazer a mesma coisa que eu faço. Josué, da Rede Aliança, também faz a mesma coisa. Aquele que escreveu também sobre mapeamento espiritual. Irmãos, então Deus está levantando muita gente com muita graça para abençoar os prefeitos. Nós ainda temos uma guerra contra aborto, homossexualismo, crime organizado, alta prostituição, venda ilegal de órgãos de crianças. E aqui, irmãos, até gente do governo tem vendido órgãos ilegalmente para fora do Brasil, prostituição infanto-juvenil. São problemas, mas eu queria dizer o seguinte, irmãos, dentro de segmento, além desses grandes encontros, conferências que nós fazíamos, nós tivemos 3 líderes que transforma, dirigido, orientado pelo apóstolo Ronaldo Farias. Um em Belo Horizonte, Brasília, Petrópolis. Isto foi uma conferência regional também que levou essa visão de transformação.
E também este ano, em junho de 2008, nós tivemos um treinamento de parceiros de transformação, parceiros internacionais de transformação. 150 líderes de todo o Brasil e 36 nações representadas neste lugar, aqui no Brasil, em Belo Horizonte. O treinamento foi feito, eram 10 dias de treinamento, não foi? 8 dias. Intensivo, nós sentávamos de manhã, de tarde, de noite. Era uma canseira, irmãos. Mas informações, muitas informações e compartilhamento. E isso foi... Você está atrasado. Foi para animar a nossa... essa visão de transformação. Quem trouxe isso foi George Otis Jr. A apóstola Valnice estava lá, apóstolo Alice, apóstolo Francisco Nicolau, Paulo de Tarso, todos, muitos de nós estávamos lá, né?